Pessoal, o assunto que estarei abordando hoje está ligado a um assunto que alguém questionou tentando afirmar que o sábado foi abolido. Na verdade, esta pessoa trouxe o texto de base, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. O texto de Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, fala de um assunto pelo qual alguém questionou e Jesus explicou. Porém, gostaria que você soubesse que o livro de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus e foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. O livro de Mateus é um livro que narra a história da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, inclusive a sua ascensão aos céus, e põe ênfase especial nos ensinamentos de Cristo Jesus, o Mestre. Entanto, nós vamos tomar a leitura do livro em que nós vamos fazer a abordagem do assunto. Mateus 22, versículo 34 a 40. Diz o seguinte: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, você sabe que enquanto Jesus esteve neste mundo, Jesus vivia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ademais, o Evangelho do Reino de Deus era a mensagem central pela qual Jesus pregava. No entanto, a missão central de Jesus, enquanto esteve na terra, era exatamente a cruz. Portanto, como Jesus vivia pregando o Evangelho, certo dia deparou-se com os fariseus. E os fariseus, eles aperceberam-se que Jesus havia calado os saduceus, ou seja, havia ganhado a vitória sobre os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que nada mais nada menos não acreditavam na ressurreição. Em contrapartida, os fariseus acreditavam na ressurreição. Ou seja, existem vários aspectos que os fariseus acreditavam e que os saduceus não acreditavam. Portanto, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, os fariseus agruparam-se, reuniram-se em grupo, para que pudessem questionar a Jesus a respeito de um assunto. E é bem claro o texto que um deles, intérprete da lei, em outras palavras, doutor da lei, e naquela época os que eram intérpretes da lei eram exatamente os escribas. Os escribas é que tinham essa tarefa de interpretação da lei, dos textos. Um dos escribas, dizendo assim, interrogou a pessoa de Jesus perguntando se qual era o grande mandamento na lei. E Jesus começou a esclarecer que o primeiro grande mandamento da lei era exatamente amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Quando Jesus estava dando esta resposta, Jesus estava exatamente resumindo a primeira parte do Decálogo. E quando eu falo do Decálogo, estou falando nada mais nada menos dos 10 mandamentos. É uma referência à lei de Deus dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos encontram-se em Êxodo capítulo 20. No entanto, quando Jesus estava dizendo o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, estava resumindo a primeira parte do Decálogo. E a primeira parte do Decálogo começa do versículo 2 até ao versículo 11. Isto é, do primeiro mandamento até ao quarto mandamento. Quando Jesus estava dando a segunda resposta, dizendo que o segundo mandamento semelhante a este é, já no versículo 39 do capítulo em que estou falando de Mateus capítulo 22, Jesus disse: o segundo mandamento semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus estava dando esta resposta, estava resumindo a segunda parte do Decálogo. Ou seja, a primeira parte do Decálogo fala do nosso amor com Deus. Está relacionado
ao amor do ser humano com Deus. E a segunda parte do decálogo fala do amor ao próximo. No entanto, quando Jesus estava dando a resposta ao segundo mandamento, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus estava resumindo a segunda parte do decálogo, que começa do verso 12 até o verso 17, isto é, do quinto mandamento até o 10º mandamento, que fala do amor ao próximo. No entanto, as duas respostas que Jesus deu, do amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus estava resumindo com certeza o decálogo, os 10 mandamentos da lei pela qual Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Sem dúvidas, Jesus não aboliu em nenhum momento o sábado. Nenhum momento fez isso. Antes, porém, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse de que não veio para destruir a lei ou os profetas. Não veio para destruir, mas Jesus vinha para cumprir. E ele disse ainda mais: sem que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota se tirar da lei de Deus. Existem várias pessoas vindo aí com argumentos de que o sábado foi abolido. Em nenhum momento isso aconteceu, em nenhum momento Deus fez isso. Deus mesmo havia dito em Malaquias 3, versículo 6, o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Israel, de Jacó, não sois consumidos. Ainda mais, é o que está lá em Hebreus, dizendo-lhe que eu, o Senhor, sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor não muda, é o mesmo. Ainda o próprio Jesus guardou o sábado, e a referência está em Lucas 4, versículo 16. Ou seja, existem várias evidências de que o sábado é realmente o dia que deve ser observado como dia de adoração. O sábado continua a ser válido, continua a ser um dia santo, um dia de repouso, um dia santificado. E as pessoas que tiram várias conclusões destas são conclusões heréticas, conclusões antibíblicas, conclusões que a Bíblia não apresenta. E, na verdade, pessoas como estas precisam estudar mais a Bíblia, precisam pesquisar mais, precisam ter mais um conhecimento sólido, um conhecimento sólido, fundamentado na Palavra de Deus. Meu amigo, se você ainda continua tendo dúvidas a respeito do sábado, saiba que o sábado ainda continua a ser válido. Deus abençoe você, espero que tenha compreendido.